bacana poder aprender com vocês também. A gente está se atualizando de como vocês estão pensando, do que vocês estão pensando aí de carreira para frente. Então, primeiro, obrigada por a gente estar aqui com esse espaço com vocês e para vocês saberem que a gente aprende muito com vocês também, né? É muito importante essa proximidade para a gente. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui a tela com todos vocês. Eu vou trazer, tem alguns poucos slides que a gente vai passar. Todo mundo vendo aí, Raquel, tá tudo bem? Estão conseguindo ver? Tudo bem, tô vendo. Certo? Então vamos lá. Tudo. Gente, primeiro aqui, uma rápida apresentação aqui nossa. Por acaso, nós dois somos cariocas aqui, ambos engenheiros. Então, opa, deixa eu voltar aqui. Aqui é a minha fotinha, tanto a fotinha do LinkedIn quanto a fotinha que eu tenho muito orgulho aqui da minha família. Eu sou carioca, sou engenheiro de produção pela FRJ. Por acaso, fui trainee no Citibank, uma empresa que depois acabou sendo comprada e adquirida pelo Itaú Unibanco. Então, em 2002, eu ingressei como trainee do que a gente chamava lá do varejo, do Citibank. E vim para o Unibanco em 2008, logo um pouquinho antes da fusão. E aqui no Itaú, acho que é super interessante trazer um pouco da minha experiência. Eu falo que eu troquei de emprego sem mudar de empresa algumas vezes aqui no próprio Itaú pela sua grandeza. Então, eu já trabalhei em pessoa física e pessoa jurídica, já trabalhei na área comercial, vim para cá em planejamento do Itaú Uniclass, que muitos de vocês conhecem, depois fui para a área de pessoa jurídica ainda em planejamento, fui para a área comercial da pessoa jurídica, tomei conta de uma região rica no interior de São Paulo, e depois fiz uma mudança para atendimento. Então, estou aqui hoje na área de tecnologia do banco, tecnologia e operações, onde a área de atendimento está integrada, faz parte dessa estrutura. Eu vim primeiro para o atendimento de pessoa jurídica, atendimento leia-se chat, todo chatbot, a parte de voz do call center também, que alguns de vocês também conhecem. E agora, recentemente, no começo do ano, eu migrei para o atendimento de produtos de pessoa física e produtos de investimentos, além do IT, que é nosso business de meio de pagamento, vamos dizer assim, tá? Então, essas mudanças que não são raras aqui no próprio Itaú Unibanco, é super interessante trazer. Eu sou testemunha de que aqui a gente tem uma possibilidade muito importante de fazer num processo estruturado, seja via RH, seja nas relações que a gente constrói aqui dentro do próprio banco, convites e mudanças de rumo de carreira, mudanças de estrutura, mudanças de áreas de atuação que são bem interessantes dentro do próprio banco. Acho que trabalhar numa grande empresa te dá essa riqueza de poder trocar de área, trocar de emprego, entre aspas, sem trocar de empresa e se acostumar com uma nova cultura. E aqui vale se frisar que eu tenho o Rafinha de 4 anos, a Fernanda, que trabalha também no business de tecnologia, trabalha como na parte comercial, que é minha esposa, no meio digital, e a gente aqui numa das viagens que a gente fez recentemente aqui para numa casa que a gente alugou no campo para tentar esparecer um pouquinho na questão da quarentena. Então, esse aqui é um pouquinho do Bruno. Vou passar a bola para a Raquel para ela contar um pouquinho da experiência dela no banco e na vida pessoal também. Legal. Acho que até antes de falar sobre mim, acho que a história do Bruno, né, de vir de uma compra, de uma fusão, eu acho isso super interessante aqui do banco, né, falando de quem entrou um pouco mais na frente na carreira, eu estou há um pouco mais de 2 anos no banco, que você vê pessoas do Citi, você vê pessoas que vieram do Unibanco, você vê pessoas que vieram do Itaú, você vê pessoas que vieram do Bank Boston, e acho que essa meritocracia e essa capacidade de juntar e ficar melhor à medida que junta é muito característica. Eu acho que a fusão do Itaú e do Unibanco foi acho que um dos maiores cases aí de sucesso que a gente tem para contar no Brasil, e acho que isso fala um pouco da cultura e da forma que a gente olha as pessoas e os negócios, sempre assim com muita seriedade e respeito, né? Tenho vários colegas de trabalho que vieram de empresas diferentes à medida que foram se juntando com o banco. Acho que isso é muito, muito bacana. Às vezes você vê fusões, né, só tem de quem comprou. Aqui não, aqui você vai ver um pouco de tudo. E não só das pessoas, mas pegando o que tem de melhor em cada cultura, aqui em São Paulo, segunda vez que eu volto a morar em São Paulo, acho que agora não saio mais, mas tenho o maior carinho pela minha cidade. Sou uma engenheira que já está há muitos anos aqui na área de pessoas, fui trainee de uma outra grande organização, fui trainee da Ambev já há alguns anos, não vou deletar aqui a minha idade, mas tudo bem. Fiquei alguns anos muito felizes também na Ambev,
Em seguida, tive na Globo em algumas posições diferentes. Estou aqui no Itaú há 2 anos. Acho que o que tem de curioso, acho que na área de pessoas eu já passei por todas as áreas, então remuneração, negociações sindicais, business partner, e muito interessante que uma das únicas cadeiras que eu não tinha sentado é ser head de desenvolvimento e recrutamento, e o Itaú me convidou justamente para essa cadeira, porque acreditava que o meu background, tudo que eu tinha aprendido, contribuiria muito no momento da posição e no momento da área de pessoas, né? Então, a gente vai falar um pouco disso, mas o mais importante aqui para a gente sempre é o potencial que a pessoa traz, a história de vida, do que necessariamente o que ela já fez. Aqui é a minha família, meu marido, Felipe, completo 10 anos de casada sábado, meu filhinho Rafa, de 6, estamos aqui no aniversário dele do ano passado, essa foto já está até ficando velha, mas é uma foto bem de porta-retrato, né? Mas normalmente a vida é um pouco mais animada do que nessa foto. Principalmente na quarentena. E tem sido bem animada agora na quarentena, né, Bruno? Tem sido, assim, um tanto quanto animado a vida aqui de homeschooling. Para você está longe ainda essa realidade, provavelmente, mas tem sido animado. Bom, acho que a gente quer passar algumas coisas sobre o banco. Então, a visão do banco é ser um banco líder em performance sustentável em satisfação dos clientes. O que quer dizer isso? A gente não está aqui para fazer um resultado de 1 ano, de 2 anos. Acho que o nosso business é um business que a gente costuma dizer que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Ele quer dizer, a gente só tem realmente performance com todos os elos bem. Então, a gente quer ter uma performance que não seja de curto prazo. A gente está aqui para durar mais muitos e muitos, muitos anos e ter cada vez mais os nossos clientes satisfeitos e confiando na gente, né? É um negócio muito também de confiança. Quando a gente fala da nossa missão, Dani, passar, por favor, é uma missão que a primeira vez que eu li, quando estava fazendo o processo aqui, para mim foi um pouco difícil de entender pensando em banco, né? Estimular o poder de transformação das pessoas. E depois, entrando e conhecendo mais o negócio de banco, é a minha primeira vez no mercado financeiro, né? Em financial services, e pretendo ficar durante bastante tempo. Eu acho que tem um lado de banco que as pessoas conhecem pouco, é de como a gente consegue ajudar as pessoas ou contribuir para as pessoas realizarem os sonhos delas, começarem os negócios, passar por momentos difíceis. E eu acho que nada mais que essa quarentena que a gente está tendo, essa crise, para a gente ver o poder que sim uma instituição séria e bem intencionada pode ter. Acho que isso se traduz no nosso projeto Travessia, por exemplo, depois o Bruno pode contar um pouco mais. Isso se traduz em todo o suporte que a gente tem feito para a sociedade. Isso também se traduz em várias revisões de produtos que a gente tem feito para ajudar as pessoas nesse momento que a gente sabe que não é simples. Então, a gente tem muito orgulho e pensar que a gente pode estar na abertura de um negócio, no financiamento de uma faculdade, de um plano de vida muito importante, no financiamento de uma casa, passando por um momento difícil, a gente pode sim ajudar muito as pessoas. Eu acho que esse é muito do que vem de dentro do banco. Pode passar. Acho que vale até passar um vídeo aqui, a gente vai trazer todos vocês. E esse vídeo aqui no lançamento é um áudio, a gente vai comentando aqui no fundo. É um vídeo que vocês podem, inclusive, verificar e olhar em plataformas abertas. Mas fala muito de números do Itaú, que vocês conseguem, teoricamente, ver a grandeza aqui do banco. Não só em número de colaboradores, mais clientes. A gente tem aqui uma preocupação genuína, isso é muito importante desde que eu vim trabalhar aqui no Itaú, e me chamou bastante a atenção da nossa importância para a sociedade. Então, não é raro a gente ver em tomadas de decisões aqui em reuniões
Fala, tá, mas isso aqui, não só pensando no cliente, mas pensando no país, no desenvolvimento do país, na importância que a gente tem para o país crescer. Isso que faz a diferença. E aí algumas atitudes e algumas ações recentes que a gente acabou de ver, como, por exemplo, a questão da Amazônia junto a outros bancos, o Todos pela Saúde, que se traduziu em alguns de vocês em que o banco fez para montagem de hospitais. A gente trabalhou muito forte aqui com os recursos do próprio banco para tentar levar o Wi-Fi para alguns hospitais que não tinham, comprar máscara, fazer toda a campanha de conscientização de uso de máscara com artistas. Então foi uma doação recorde que a gente teve aqui, entre todas as companhias, de 1 bilhão de reais, para, de fato, mostrar aqui o quanto que o próprio Itaú, não só nas suas palavras, mas no dia a dia, ele tem muita preocupação com a sociedade, ele tem muita preocupação com o seu papel no país. Tá? Então, quando a gente vê números que se traduzem na quantidade de transações financeiras que passam pelo Itaú, que aqui está vendo aqui agora, as transações do Apple Pay, do Samsung, que a gente foi líder. A cada transação financeira que a gente faz no Itaú, a gente sabe que tem um cliente numa ponta pagando, outro cliente numa outra ponta recebendo, e que o sistema do Itaú, a tecnologia do Itaú, ela de fato move o país, move os empresários, move as pessoas físicas e move o país. Então, é muito importante, dá muito orgulho, de verdade, ver não só as questões sociais que a gente tem, o Leia para uma Criança, as doações que a gente faz, o Itaú Cultural, mas mais do que isso, as tomadas de decisões que a gente tem aqui no banco. Tá? Muitos de vocês aqui se identificam com as bikes, a gente foi pioneiro nisso, tá aqui nas imagens, mas ações da área de marketing, ações das áreas de produtos, ações das áreas de crédito do banco, são tudo importantes para trazer e deixar tangível a importância do Itaú para todo mundo. Tá? A Raquel citou um pouco do plano de travessia. Ultimamente, vocês devem ter visto muito propagandas do Itaú, seja nos jornais ou seja na mídia, falando de casos reais de clientes que contaram com a ajuda do Itaú para continuar e perpetuar seus negócios num momento tão difícil como a crise. Então, isso mostra um pouco da nossa preocupação. Teve prorrogação de empréstimo, teve outras ações que mais do que isso, um prazo de pagamento super esticado, que a gente nunca praticou anteriormente, questões relacionadas a tarifas, o público específico que estava na linha de frente, que os profissionais de saúde. A gente fez várias ações específicas aqui focadas não só no público que estava na linha de frente, mas na população brasileira como um todo, olhando cada nicho de pessoas, empresários, pessoas físicas, médicos e por aí vai. Tá? Então, acho que mostra um pouco da grandeza do Itaú e da nossa importância e do nosso discurso e prática de como a gente é importante para o país. Bom, mas o que a gente está vendo aqui no desafio de uma grande empresa, principalmente num setor financeiro bastante atrativo, com uma receita super alta, é que esse mercado está em profunda transformação. Você tem o Pix agora no final do ano, para quem ainda não sabe, vale a pena depois se informar, a gente vai poder nós como indivíduos poderemos fazer transferências 24/7 de banco para banco, teoricamente substituindo o DOC e a TED. Então, tem o Open Banking para chegar também no final do ano, mas nos últimos anos a gente viu cada vez mais a gente sair de um rol de competidores tradicionais, está ali na bolinha laranja do começo do slide da parte esquerda com Caixa, Itaú, Banco do Brasil, o próprio Santander e Bradesco, mas começou a ver em cada específico nicho novos competidores. Tem até uma frase interessante de um competidor nosso que a cada semana eu abro, tem um Pay ou tem um Bank novo. Fintechs entrando aqui para disputar parte do nicho de mercado, especificamente daquilo que ele aplica. E aí a gente se viu numa situação que é muito importante, acho que vale a pena trazer falas do Cândido, do nosso presidente, do Roberto Setúbal, que também foi durante muito tempo o nosso CEO, falou, olha, aqui a gente precisa aprender com nossos competidores, nós valorizamos a competição e cada vez mais a gente vê que existem coisas muito bem feitas pelos competidores que a gente precisa trazer para o nosso mundo, em todos os aspectos, tá? Não só olhando o que é feito para o cliente, mas também para os colaboradores e também na digitalização. Então, a gente tem cada vez mais aqui um mundo novo de competidores, olhando ali para a parte direita do slide, onde tem grandes players que vocês conhecem, que procuram também se bancarizar, de alguma forma trabalhar no ecossistema financeiro, o que dá uma outra visibilidade, uma outra competição nesse mercado. E aí, quando a gente fala da mudança, que eu citei, tem uma tela muito importante que a gente sempre mostra aqui nas nossas apresentações, para investidores, para clientes, que é esse triângulo que a gente trabalha em 3 frentes. Satisfação de clientes, existe uma sigla muito comum hoje em dia de ser ouvida e falada, que é o NPS, o Net Promoter Score. A gente é medido pelo NPS, a gente
se destaca relacionada à concorrência que eu trouxe tradicional no NPS, mas cada vez mais a gente mira o NPS de empresas que vocês usam no dia a dia, como Starbucks, como Netflix, como Amazon. Se elas têm um NPS um pouco mais alto, por que não mirar como banco esse NPS, dado que em tantos outros indicadores a gente consegue se igualar a eles, como, por exemplo, a satisfação do próprio colaborador, que daqui a pouco a Raquel fala. Mas isso está cada dia mais enraizado na nossa organização. Existem frases, inclusive, na nossa sala de reunião, que essa reunião está sendo boa para o cliente, motes e lemas que se traduzem nas nossas campanhas internas e também para o próprio cliente, trazendo claramente o quanto a gente tem que colocar o cliente na nossa tomada de decisão, no centro das nossas decisões. Além da parte de cliente, tem uma vertente super importante, que é a transformação digital. A gente tem cada vez mais aqui o mundo se digitalizando. A gente vem de um mundo lá atrás onde o cliente estava acostumado a ir na agência para resolver seus problemas ou para falar com alguém. Cada vez mais o número de pessoas que usam o nosso internet banking, principalmente na pessoa jurídica, ou o nosso aplicativo na pessoa física, vem se intensificando. O Itaú sempre foi reconhecido desde a criação do ATM, onde a gente foi pioneiro lá, os caixas eletrônicos, como um banco bastante tecnológico. E a gente está vendo novamente aqui que com o uso de machine learning, com big data, com tudo isso, o céu cada vez mais vai se tornando maior para a gente ter aqui naquela frase do céu é o limite em relação ao uso de dados e de tecnologia na tomada de decisão e no relacionamento com o cliente. Cada vez mais a gente vê um público que sim, é tecnológico, se relaciona de forma digital, mas a gente não pode esquecer, por ser um banco global, por ser um banco com uma amplitude territorial grande no Brasil, que a gente atende uma grande variedade de clientes. Eu brinco nas minhas palestras que a gente atende o meu sobrinho, que não sabe nem por que tem agência, me atende, que eu ligo para um banco, ligo para um call center, entro num chat. Meu pai, que gosta de ir na agência para fazer negócio, ele resolve os seus problemas do dia a dia na internet, mas quando ele vai fechar uma operação na empresa dele, ele vai no banco. E meu avô, que adora ir na agência para falar com pessoas, para ter contato com pessoas. Então, você no Itaú atende todo esse grupo de pessoas e tem que pensar na estratégia para cada público nichado. Isso é muito interessante e muito importante, porque você não atende especificamente só um público que torna cada vez mais desafiador. E por último, a gente tem um lado aqui da esquerda da nossa tela, que acho que é super legal. Eu, como colaborador aqui, falando menos do que a parte de recursos humanos aqui da Raquel, eu ver a transformação que o Itaú, um gigante de 95 mil colaboradores, que o Itaú está fazendo nesses últimos anos, porque se você quer se transformar e acompanhar as mudanças, não adianta você só olhar a parte de cliente e digitalização. Acho que tem que ser uma mudança de dentro para fora. E cada vez mais os consumidores, as pessoas, a sociedade, ela vem cada vez mais pregando e cobrando que as empresas, elas de fato sejam o que elas falam, o que elas pregam. Não adianta eu ir na televisão, nas mídias sociais, na internet e falar que eu sou A e na prática você viver B. Então, cada vez mais aqui a gente vê a importância de fazer essa mudança de dentro para fora, e acho que a Raquel pode trazer aqui boas questões e boas iniciativas que provam um pouco do que o banco tem feito nesses últimos anos. Vai lá, Raquel. Perfeito. Obrigada, Bruno. Acho que eu gosto muito dessa frase, né, da gente se transformar de dentro para fora, porque para ser digital, na essência, a gente precisa ser digital aqui dentro, né? Então, a gente pedir para os nossos funcionários pensarem de forma digital, serem ágeis, atenderem ao cliente, a gente tem que cuidar muito bem do nosso time, a gente tem que preparar eles para toda essa transformação. Então, se a gente for pensar, junto com toda a transformação, se vocês provavelmente entrarem numa unidade, que agora vocês estão entrando na nossa casa, né? Mas, assim, o que já é uma transformação em si, eu não sei se vocês têm ideia, mas em 3 semanas a gente colocou 45 mil pessoas trabalhando de forma remota. Isso é uma agilidade, assim, muito, muito grande. Assim, desde a dificuldade de achar o computador, de adaptar, mas como a gente já vinha fazendo muitas dessas transformações, foi muito mais fácil. A gente já tinha pessoas trabalhando em trabalho remoto, a gente já tinha os sistemas todos de colaboração online, então tudo isso veio sendo facilitado. Agora, acho que as principais mudanças estão muito em como a gente se relaciona internamente, seja a liderança, seja os funcionários entre si. Então, acho que uma palavra muito de ordem e que ela fala muito e contribui muito para a inovação é colaboração. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão de colaboração, de flexibilidade nos modelos de trabalho,
de como a gente consegue reduzir a questão da hierarquia e dar mais autonomia para as pessoas. Outro aspecto bem interessante, a gente tem um dos nossos valores, digamos assim, dos nossos princípios, é simples sempre. Só que a gente sabe, né, que uma empresa do tamanho que a gente é difícil ser simples, né? Então, uma das nossas principais frentes é justamente facilitar os nossos processos e simplificar, liberando o tempo dos nossos talentos para tudo, para trabalhar, para a vida pessoal, para fazer tudo de forma mais ágil. Outro ponto, assim, a questão de diversidade, acho que é outro ponto super relevante. Aí, diversidade de uma forma muito ampla. Diversidade de pensamento, diversidade de raça, diversidade de preferências, e acho que isso faz muito parte do nosso dia a dia. Então, eu costumo dizer que quando as pessoas vão e visitam o nosso centro, elas falam, gente, eu não imaginava que o Itaú era dessa forma, né? Aqui algumas das imagens são do que a gente chama do SEIC, que é o nosso centro no Jabaquara, onde a gente tem 5 prédios conectados entre si. Essas imagens aqui que a gente adora ver, né, do túnel e do prédio iluminado, foi justamente na semana do LGBT, e a gente sempre trabalha todos os temas, né? Então, se por acaso vocês entrarem no LinkedIn, vocês vão ver todos os nossos grupos de afinidade que a gente tem ali e como a gente vem trabalhando isso. Isso é super pauta para a gente. Então, a gente tem um dos nossos DGs, diretores gerais, que, por exemplo, ele é o nosso padrinho de raça, ele faz bate-papos diretos com o nosso grupo de afinidade e trabalha fortemente na causa. Acho que outro tema que foi bastante emblemático foi o Vou Como Eu Sou, e para mim ainda é mais especial porque o dia que eu fui fazer a minha primeiro bate-papo dentro do Itaú foi o primeiro dia do Vou Como Eu Sou, né? Tinha sido lançada a campanha no dia anterior, e quando eu vi, tinha realmente um menino saindo lá do elevador, lá do nosso prédio, de bermuda. Eu falei, gente, é isso mesmo? E foi algo que pegou muito forte no Itaú. E o que eu acho legal é que algo que a gente trabalhou muito é que o Vou Como Eu Sou não quer dizer que todo mundo tem que ir de jeans, de rasgado, de bermuda, de tênis, é o Vou Como Eu Sou. Então, a gente sabe que, dados diversos públicos que a gente tem aqui, a gente também tem as pessoas que gostam de ir de terno, né? Que precisam atender determinados clientes. A gente tem as meninas que querem usar salto. Eu vou como eu sou. Como é que eu respeito a sua forma e muito mais que a sua forma de vestir, a sua forma de ser. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente acredita que quando a gente tem liberdade de ser o que a gente é no nosso trabalho, a gente com certeza vai conseguir performar muito melhor, porque a gente não tem que fingir que é outra coisa, colocar uma roupa que nos incomoda, esconder algo sobre a nossa origem, sobre as nossas escolhas. Então, é algo que a gente valoriza muito e a gente tem muito de viver essa transformação. Então, eu diria que, de fato, reuniões super formais são muito, muito raras, né? Somente quando o contexto externo demanda, tá? Pode passar. Exato. Exceto quando eu com um cliente, que é muito interessante. Aqui eu vou passar para o Bruno para falar. Vou pegar o gancho Pode aqui, falar, Bruno. aqui Conta aí sobre a nossa transformação de como olhar o cliente. É super importante porque você fazer uma campanha no Voo Como Sou, você dá responsabilidade para o colaborador. Você passa para ele, olha, você tem reunião com o cliente, hoje você vai fazer um grupo focal, e aí as pessoas mudam mesmo. Hoje eu vou colocar uma roupa aqui, que eu vou encontrar com o cliente sem problema. Então, isso é muito interessante ver a responsabilização e a autonomia que a gente tem dado para os colaboradores, que é super valorizada no mercado atual. E uma das coisas interessantes que a gente viu que a autonomia e responsabilidade nesse momento é vital, é o home office. A gente já praticava, isso é importante trazer para todos vocês, obviamente não na sua totalidade, como está hoje em dia, né, vamos dizer. A gente já trazia muito a questão de trabalhar em comunidade, então metodologias ágeis, ter cada vez mais grupos trabalhando unidos. A gente deixou de ter mesas formais, já teve no passado o Itaú dividido em salas, né?
salas fechadas, os diretores e superintendentes trabalham desde 2008, por exemplo, num mesão único, um do lado do outro, sem divisória, que é algo que muitas empresas em 2015 ainda continuava, 2020 outras podem até continuar hoje em dia. Então a informação é muito aberta, eu acho que ajuda na colaboração, na tomada de decisão compartilhada, e essa aqui na direita é uma foto real do período pré-pandemia. A gente tem os locais de descompressão lá também, que é super importante de trazer, são importantes hoje em dia, inclusive na jornada profissional, e aqui as pessoas trabalhando junto, por exemplo, num lugar onde não tem mesa. Você chega num prédio, tem uma mesa ali, você senta ali e começa a trabalhar. Quando você olha, troca ideia com alguém que é de outra área que te ajuda, inclusive, no desafio. Então, isso é bastante valorizado e motivado no banco. Recentemente, como a Raquel bem colocou, a gente teve aqui a necessidade de colocar, até olhando muito a questão de segurança do colaborador, e aí, de novo, sempre com o colaborador em primeira opção, aqui se preocupando muito com ele, a gente colocou o time inteiro em casa em tempo recorde, e eu, como superintendente da área de atendimento, imaginem vocês colocar 3 mil pessoas, praticamente 2.500 pessoas num call center num tempo recorde de 15, 20 dias, todo mundo em casa. Hoje está todo mundo seguro, a gente sabe que é um público que usa muito o transporte público, sofreu muito no começo da pandemia, é um público que fica um pouco mais junto, tem uma densidade ocupacional um pouco maior, foi bastante desafiador, eu estava com as 2 centrais, pessoa física e jurídica nesse momento, a gente teve muito respaldo da área de saúde do banco, foi incrível o trabalho que eles fizeram, eu brinco que, tirando a área médica aqui do Brasil, eu, por tomar conta de 2.500 pessoas na minha área, talvez fosse uma das pessoas que mais conhecesse do que estava por trás do Covid, até para ver as decisões que a gente tinha que tomar no dia a dia. E foi muito importante ver a agilidade do banco de colocar todo mundo em home office em tempo recorde. E hoje está todo mundo seguro, muito feliz e com um sentimento de gratidão da organização pela rapidez e pelo carinho que a gente fez isso tudo, com palavras do presidente, de todos os diretores, vídeos. Manter o engajamento do time todo em casa é super importante, principalmente em um time que está acostumado a viver mais ou menos próximo, que é uma central, que é uma área comercial, por exemplo. Mas acho que a nossa capacidade de adaptação, como a Raquel colocou, ela tem sido muito valorizada e emblemática aqui dentro do banco. Então, seja que a tendência que o mundo estiver trazendo, tenho certeza que o Itaú vai estar super aberto e super de olho no que está acontecendo para rapidamente, mesmo sendo uma organização grande, adaptar e mudar a sua maneira de trabalhar, seja em metodologia de trabalho, seja no voo como sou, seja valorizando a diversidade, porque a gente sabe que isso traz resultado. Então, isso é muito interessante para ver para vocês que estão aqui desejando ou tomando a decisão de que empresa ingressar aqui de verdade, é mais do que mostrar com imagens e palavras, eu vivo isso diariamente, tenho muito orgulho desse lado que o Itaú traz de rápida adaptação, principalmente nas questões transformacionais que envolvem seus colaboradores. E aqui acho que é legal, né, Raquel, trazer, você pode comentar mais do que eu os nossos índices de satisfação, como é que a gente está vindo nas pesquisas do LinkedIn. Fala um pouquinho como é que isso aparece em pesquisas com o nosso público e com o público que não necessariamente trabalha no banco. Acho que dá muito orgulho. Bacana. Eu tenho o maior orgulho disso daqui. Acho que, primeiro, falando internamente, né? Até quando a gente fala muito de employer branding, do que a gente tem que falar para fora, eu sempre apostei muito que a gente tem que falar a verdade. A gente tem que falar o que a gente está vivendo aqui. E é muito bacana ver que a gente cresce o nosso NPS, que é um indicador, né, de satisfação dos nossos funcionários, né? E cresce também para fora, né? Porque as pessoas vão desejando mais à medida que elas vão vendo o quão satisfeitos os nossos funcionários internamente estão. Então, nesse momento, a gente está com o NPS 92, recorde. Imagina uma empresa do tamanho da gente ter o NPS de 92. Às vezes, uma empresa menor, que você consegue falar com todo mundo e ter um condomínio grande de 92, possa ser possível. Mas uma empresa do nosso tamanho é muito, muito difícil. E a gente realmente alcançou recordes agora na pandemia por tudo isso que eu acho que o Bruno falou, né? O cuidado que a gente teve com saúde, o orgulho que a gente teve do que a gente está fazendo para a sociedade, para os clientes, o orgulho que a gente teve da velocidade, como as áreas se juntaram para viabilizar esse trabalho remoto o máximo possível e o trabalho nas agências com segurança, porque as nossas agências também não podiam parar, até porque, como a gente falou no começo, a gente tem muitos clientes que querem ir na agência, que precisam ir na agência ainda, e todo esse esquema que a gente fez deu muito orgulho. Então, a gente está realmente no NPS recorde.
Quando a gente fala de pesquisas, só mais um pouquinho, acho que tem duas que eu queria citar, acho que é a Carreira dos Sonhos. A gente está em segundo lugar na Carreira dos Sonhos, feita uma pesquisa que já existe há mais de 10 anos, feita pela CIA de Talentos. A gente cresceu mais uma posição esse ano, então a gente fica bem orgulhoso aqui desse resultado. E acho que outro resultado que a gente tem muito, muito orgulho é do LinkedIn, né? A gente é top company e a gente também tem número 1 marca empregadora, que é o engajamento que a gente tem nas nossas redes, que é o engajamento dos nossos próprios colaboradores querendo compartilhar e contar o que estão fazendo aqui, assim como o interesse das pessoas que visitam. Tem algumas outras pesquisas, mas a gente fica muito orgulhoso. E acho que sem vender muito peixe, acho que toda essa pandemia ela trouxe uma reflexão, acho que muito interessante, né? Da importância da gente também estar numa empresa sólida nessa transição. Numa empresa sólida, numa empresa responsável com o cliente, com o funcionário, ao mesmo tempo de uma empresa que está se reinventando e que tem espaço para inovar. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu estou na área de pessoas, mas eu tenho 4 squads trabalhando em Agile, fazendo inovação em pessoas, usando algoritmo, testando o sistema, desenvolvendo o sistema. Eu pude fazer isso mais que nas outras organizações que eu passei antes, né? Então, eu acho que essa combinação da nossa solidez, do maior banco da América Latina, que pode se dar ao luxo, digamos assim, de fazer uma série de mudanças de percurso e não é abalada economicamente, né? Se mantém super forte, ao mesmo tempo que estimula a inovação, eu acho que é um campo enorme para quem quer aí começar carreira e fazer carreira, né? Eu acho que o número de negócios que a gente tem aqui dentro permite um pouco do que o Bruno falou, de você mudar bastante internamente. Então, quando você fala de pro atacado, é muito diferente de você trabalhar no varejo, assim como é diferente você estar no escritório central, na área de tecnologia. A gente tem quase 10 mil pessoas em tecnologia, a gente é maior que muita empresa de tecnologia, que de fato é um grande alavancador para a gente, e todo mundo tem trabalhado colado com tecnologia, né? Eu acho que é um outro aspecto interessante da nossa transformação como organização. Pode passar, falando aqui um pouco mais das portas de entrada, né? Eu acho que aqui a gente tem acontecendo agora a abertura do programa Trainee, mas eu costumo dizer que o Trainee é um programa pequeno, um programa que a gente tem o maior orgulho e o maior cuidado, mas a gente tem uma série de portas de entrada e é importante que todo mundo conheça. O nosso programa de estágio, ele fica aberto durante todo o ano. A gente tem 2 programas de estágio. A gente tem um programa de estágio corporativo nas áreas institucionais e a gente tem o programa de estágio da rede de agências, tá? Então, são 2 programas um pouco diferentes, mas 2 programas super robustos e todos eles com nível de aproveitamento muito interessante no encarreiramento aqui interno, tá? Outra porta de entrada, não sei se a gente tem aqui algum aluno de mestrado, doutorado no grupo, ou quem pretende fazer. A gente vem trabalhando, acho que há 2 anos, testando o modelo de summer de mestrado, e agora ampliou para doutorado, e acaba sendo uma porta de entrada muito interessante, principalmente para carreiras mais técnicas, pessoas que querem ficar mais tempo na academia, mas têm a oportunidade de experimentar isso aí nos intervalos e depois, terminando, ficarem aqui conosco. Tá? A gente tem todas as vagas efetivas, então acho que vocês podem acompanhar no LinkedIn, na 99 Jobs, no vagas.com, e a gente tem o tempo todo. Esse ano a gente já contratou mais de 1.700 pessoas, né? Então, não estamos parados, não ficamos parados na pandemia, diminuiu um pouco, mas não ficamos parados nesse período. Falando do programa Trainee, a gente teve algumas mudanças esse ano e algumas mudanças para melhor. Eu acho que a gente brinca que nunca está pronto, né? Eu acho que o Ágil fala isso, a gente tem que estar sempre se adaptando
e se atualizando. Então, algumas das mudanças que a gente fez esse ano foi justamente para o programa dar uma visão mais holística do nosso negócio, até porque essa visão e conhecer diversas áreas, ele é comprovado por várias pesquisas que eles ajudam sim a acelerar a carreira. Por quê? Porque a pessoa absorve mais coisas em relação àquele negócio, a diferentes áreas, e conseguem fazer conexões e sugestões muito mais ágeis, assim como formarem o networking delas interno e externo. E a gente, por ter muitas áreas, a gente dividiu as nossas trilhas em duas: negócios varejo e negócios atacado. Quando a gente fala de negócios varejo, a gente tem o mais tradicional, que é todo o suporte à nossa rede de clientes, é nosso cliente pessoa física, mas a gente também tem cartões, a gente tem a rede que atende negócios diferentes, negócios, a gente tem seguradora, a gente tem veículos, e tudo que está por trás para isso funcionar. E a gente tem negócios atacado, que a gente está falando desde a área, né, de investment banking, private banking, fusões e aquisições, toda a área que a gente chama aqui também, que desenha os fundos e os novos produtos, e ao suporte a grandes a grandes organizações também é feito aqui via atacado, tá? Eu acho que é interessante a gente falar que a gente é aberto para todos os cursos de graduação. Não precisa estar formado ou se formando esse ano, que eu acho que é um diferencial do nosso programa. Então, a gente aceita pessoas até um ano, né, de se formar. O inglês avançado, ele só é pedido no atacado, porque lá, de fato, a gente precisa para o suporte a vários clientes, e também porque no atacado é plugado a nossa Latam, como a gente chama, os negócios aqui, Latinoamérica, e os nossos outros escritórios, eles estão conectados com o atacado. O nosso processo seletivo já está aberto. Sugiro quem tem interesse baixar o nosso app buscando o C-Trainee. Ele vai de 19 a 21 de setembro até o processo final em dezembro, que vai ser com o nosso comitê executivo, né, com os nossos VPs, DGs. Esse ano a gente fez essas mudanças para que as escolhas sejam feitas de uma forma mais geral. Então, vai ser um comitê multidisciplinar que vai fazer essa escolha. Todo o processo também vai ser feito online, tá? E eu acho que outra coisa legal de falar do nosso app, que vocês estão vendo agora, estão podendo mandar algumas sugestões, mas vocês podem mandar no nosso app perguntas e sugestões de temas que vocês gostariam de aprender mais sobre o mercado financeiro, sobre o banco, sobre o programa Trainee. A gente está diariamente, semanalmente, conferindo essas sugestões para poder entregar um conteúdo que, de fato, vocês querem ver, e que vocês possam aprender e conhecer mais sobre o banco e mercado financeiro, ok? Muito bem, pessoal. Aqui, basicamente, a gente tem aqui basicamente dicas do processo, são duas últimas telas, mas a gente quer muito mais abrir para perguntas para vocês poderem tirar aqui suas dúvidas, tá? Mas o que a gente gosta muito de falar, eu vou ler só aqui a primeira, é que a escolha pela empresa num programa de trainee, numa escolha não só no trainee, mas em qualquer área, seja através de uma vaga que esteja aberta no LinkedIn, ou estágio, é uma via de mão dupla. A gente sabe claramente, eu posso falar também novamente por ter sido inclusive trainee lá atrás no CIT, que você também participa de vários programas e você acaba muitas vezes escolhendo aquele que você vai ter mais afinidade com você, que tem mais a sua cara, que você se identificou mais com os valores da empresa. Então é muito importante você também pesquisar a empresa que você vai prestar eventualmente programa de trainee, obviamente com toda a dedicação que você precisa nessa jornada, né? E aí acho que é super importante, cada vez mais a gente vê nos processos de seleção, você falar de fato quem você é. E a gente valoriza, inclusive, acho que a nova maneira de trabalhar, a nova metodologia de trabalho do Fail Fast, ele Learn Faster, ele traz cada vez mais que você... Ninguém aqui é super-homem, todo mundo falha. Se você falhar, falha rápido, aprenda com o seu erro e rapidamente corrija o rumo e lembre disso na próxima experiência. Então, a gente sabe aqui, pessoal,
basicamente, que é muito importante vocês terem muita informação, escutar as pessoas, falar com as trainees, falar com pessoas que já passaram pela organização, e a gente sabe que é super importante a gente ter aqui um carinho especial, porque sabemos que muitas das pessoas estão se dedicando ou tentando ingressar em várias companhias. E quando a gente vê as pesquisas que a Raquel trouxe, nos dá muito orgulho, porque mostra que a gente está no caminho certo, até por a nossa preocupação genuína e dedicação de saber que é uma via de mão dupla, tá? E, obviamente, aqui, pessoal, durante o processo, claro que vocês vão se dedicar anteriormente para ver um lugar específico e bom para você fazer as entrevistas, as dinâmicas. Obviamente, a gente valoriza muito aqui a questão do trabalho em grupo, então isso será avaliado nas dinâmicas que vocês tiverem. E as entrevistas, também é super importante você montar uma linha de raciocínio, montar uma linha aqui do tempo nas suas experiências e mais do que isso, saber falar tanto dos seus acertos, das suas boas experiências, como também, e eventualmente, de erros que tenham te trazido um aprendizado muito importante para a sua vida. Tá? Obviamente, galera, quando vocês estão frente a um entrevistador, a uma pessoa que no final sempre abre para perguntas, a gente gosta muito de receber perguntas interessantes e inteligentes e boas daquelas pessoas. Isso mostra, inclusive, um pouco mais de preparação. Poxa, se aquele executivo que vai conversar comigo, que toca a área de investimentos do Itaú, me perguntar, e aí, você tem alguma dúvida? Pô, eu quero fazer uma pergunta sobre isso aqui, que eu tenho curiosidade. Isso é muito legal e a gente vê isso com bons olhos, principalmente se for algo relacionado ao que foi falado na conversa ou à experiência da pessoa com o Itaú, com a área dele ou com o mercado como um todo. Tá? Mas aqui são dicas gerais de todos os processos. O que eu queria deixar de mensagem final de abrir para perguntas é boa sorte, sucesso para qualquer uma das metodologias que vocês possam tentar ingressar aqui no Itaú. E a gente sabe que é uma via de mão dupla, a gente gostaria muito de contar com o empenho de vocês no processo do Itaú, porque a gente sabe que a diversidade aqui traz muito ganho para a gente no dia a dia. Raquel, fique à vontade aqui para a ferramenta das dúvidas. Legal. Acho que você falou super bem. Eu acho que vocês têm que namorar as empresas, eu brinco, né? Sempre que eu estou no candidato, assim, vamos começar a namorar, pesquisar, ver o que faz mais sentido, o que dá mais matching com vocês, né? Até porque vocês vão começar a fazer os programas de trainee, vocês vão ver, vai coincidir dinâmica, vai coincidir entrevista, e aí, de fato, a gente tem que ver o que faz mais sentido, o que combina mais com vocês. Isso, nesse momento, pode parecer que não, mas acho que é bem importante essa dica, tá? Estou vendo aqui algumas perguntas e queria começar a ajudar a responder. Uma delas é em relação à engenharia, se existe alguma preferência, não. Como a gente falou, a gente está aberto para todos os cursos, então não tem preferência, né? Outra pergunta que eu achei aqui interessante o que a gente procura mais, né? Se é a experiência, a bagagem, conhecimento. Eu acho que a gente busca pessoas, isso está muito no desenho que a gente fez do programa desse ano, que são capazes de gerar impacto, seja qual for o ambiente que elas estão. Então, a dica que o Bruno deu ali de vocês contarem e fazerem a linha do tempo de vocês, ela é super relevante. A gente quer ouvir histórias interessantes. Então, assim, na realidade de vocês, onde vocês conseguiram gerar impacto, onde vocês conseguiram mostrar todo o potencial. Isso para a gente é muito mais importante do que se vocês já estagiaram no banco, já trabalharam com o modelo Y e Z, né? Então, conhecer e trazer o que vocês têm de melhor é o mais importante aqui para a gente, tá? Gostaria de saber o que mais valoriza no entrevista. Se é a bagagem ou se é a capacidade de aprendizado. Acho que é bem legal essa. Eu acho que a capacidade de aprendizado, a capacidade de transformação, a ética, eu acho que é um dos nossos valores mais fortes. Então, os valores se conjugam, se são pessoas colaborativas, acho que isso para a gente é muito mais importante do que, de fato, a bagagem, tá? Ouvi aqui a pergunta se a gente vai ter estágio esse ano. Provavelmente sim. A gente já tem algumas vagas abertas. Talvez a gente vá abrir agora
uma leva mais forte. E a gente tenta conectar com vocês e passar aqui para a turma a informação, mas sempre tem vaga de estágio aberto, também é meu time que cuida, tá? Deixa eu ver aqui mais. Vocês podem explicar melhor onde a área de tecnologia está dentro do programa de estágio? Então, vamos lá. A gente tem programa de estágio para a área de tecnologia, então acho que vocês podem ficar de olho nessas posições. A área de tecnologia é a área que mais cresce no banco, então sempre vai ter vaga, tá? Então fiquem bem de olho. As áreas de tecnologia, praticamente todas estão integradas ao negócio, então acho que essa é outra informação importante. A gente vem num processo de integrar tecnologia e negócio. Então, no programa Trainee especificamente, também falando, quem passar pelo programa Trainee esse ano vai viver também bastante tecnologia. Por quê? Tecnologia é um dos propulsores da nossa transformação. Então, eu posso dizer que nos meus 2 anos de banco, o que eu aprendi de tecnologia foi enorme. Não porque tecnologia é o mais importante, mas tecnologia me ajuda a estar mais próximo dos meus funcionários, tecnologia me ajuda a estar mais próximo, entender mais os meus candidatos. Então, é muito importante hoje, a gente valoriza muito esse interesse, sim, pela tecnologia. Não necessariamente conhecer programação, determinadas coisas, mas o interesse, a afinidade, a familiaridade, né, com o tema. Bom, vamos ver aqui mais as outras perguntas. Eu queria também pausar aqui rapidinho, acho que a gente já pode responder mais algumas perguntas, mas antes eu queria passar a coleta de feedback de vocês, tá, galera? Então é muito importante que a gente receba o feedback para a gente saber como melhorar as nossas palestras e também a gente vai usar todas essas respostas para o sorteio do fone de ouvido que vai rolar no final do evento, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês, mas a gente pode continuar também a resposta às perguntas, que acho que está bem legal. Eu vi uma pergunta aqui que eu achei interessante, tá? Como buscar conhecimento na área financeira, caso você faça outro curso, tá? Eu vou separar em 2 coisas. Acho que, assim, primeiro, não é importante vocês terem obrigatoriamente esse conhecimento financeiro para fazer o nosso programa de estágio, de trainee e outras portas, né? E aí para várias carreiras. E podem ficar tranquilos, acho que parte do programa trainee, do programa de estágio, vocês têm bastante informação em banking para conhecer mais as diversas áreas. Agora, para quem quer aprender um pouco mais, vou falar aqui algumas coisas que existem. Acho que vocês podem ficar de olho em várias lives que a gente faz, do Personalité, do Itaú BBA, que fala muito sobre algumas coisas. Acho que tem 2 certificações bem básicas do mercado financeiro, que é CPA 10 e CPA 20, para quem quer começar a ver. Então, estudar um pouco essas certificações, você começa a se familiarizar mais com os tipos de investimento, com todo o cenário. E deem uma olhada no nosso aplicativo, porque tem muito conteúdo, tá? E a gente vai fazer uma série de lives agora, que acho que vão falar um pouco mais de temas, quem está interessado em conhecer mais do mercado financeiro, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que temos. Se esse ano vai acontecer o estágio de férias, isso é uma boa pergunta. Eu sempre gosto de estar assim com vocês para saber o pulso do interesse, né? A gente tinha parado um tempo de fazer o estágio de faculdade de férias, mas eu tenho questionado bastante aqui internamente da gente voltar, tá? Principalmente com foco em cursos e regiões que as pessoas não conseguem fazer o nosso programa recorrente, tá? Aqui tem uma outra pergunta sobre o inglês. Eu estou pensando em realizar um intercâmbio de inglês. Na sua opinião, qual a relevância de ter tido? Olha, o que eu vejo, tá, do intercâmbio? Não acho que é isso que vai fazer vocês passarem ou não, o pré-requisito. Agora, eu acho que quem tem a oportunidade, mais que aprender o inglês, acho que sempre é uma experiência de vida, né? E mostra muito essa proatividade, assim, de fazer acontecer.
E acho que tem muitas coisas hoje sem precisar colocar dinheiro, né? Então, via as faculdades, via a bolsa, acho que vale ficar de olho. Não acho que é isso que vai fazer vocês terem, mas eu acho que é mais a experiência de vida, conhecer outras culturas, né? Outras culturas, outros ambientes, acho que sempre traz para o nosso repertório de vida. Então, acho que é interessante, sim. Não acho que é isso que vai determinar, mas acho que vale, sim. Acho que a gente pode. Raquel, tem duas aqui. A última pergunta Sim. aí. Fica lá, Bruno. E aí a gente. Tem duas aqui, vou fazer uma junção aqui de duas, tá? Que eu achei super interessante. Uma é o tamanho do Itaú, qual seria a melhor forma para você se encontrar, direcionar um setor. Eu vou citar rapidamente aqui, a gente tem hoje, por exemplo, um programa de mentoring no Itaú também, eu sou mentor de um trainee, e a gente acaba ajudando na prática essas pessoas. Acho que durante o período de quarentena isso sim se tornou mais difícil em qualquer empresa, porque você não tem mais o convívio no andar, você pega um elevador e desce, encontra a pessoa ali, então isso é super importante, a gente está muito aberto aqui, o Itaú valoriza muito de você ter um programa de assessoria, de mentoring, com outros executivos que já passaram por situações semelhantes, vale a pena trazer. E outra coisa que é uma pergunta super interessante aqui, que é sobre a hierarquia, o quanto o Itaú é hierárquico, e o exemplo aqui, um estagiário seria capaz de fazer uma apresentação para um cargo de diretoria? A resposta é sim, pessoal. Eu posso falar na minha equipe, eu tive um jovem aprendiz que virou analista júnior e alguns meses depois ele estava fazendo uma apresentação para a nossa diretora. E foi super bem. Aqui a gente valoriza a participação das pessoas, se a pessoa tem o conhecimento, se a pessoa tem a confiança. A gente sabe que também não é fácil entrar num fórum desse e já apresentar para uma pessoa, e a gente faz uma preparação se necessário. Nas nossas reuniões de plenária, que a gente chama da própria superintendência, a gente coloca pessoas com nível menor para apresentar entre nós, que a gente está dentro de casa, para que elas se desenvolvam para apresentações fora. Então, isso sim acontece. A gente não está buscando aquele banco super hierárquico, tem uma reunião que só está diretores, não. A gente acha que esse não é o melhor modelo atualmente para você conseguir até a cocriação que tanto se fala. Então, enfim, acho que essa preocupação que é genuína, ela aqui no Itaú a gente vê acontecer, todo mundo poder ter uma opinião. A gente até falou aqui que o melhor argumento é o que vale. A gente tem uma frase importante aqui dentro que justamente cai um pouco a questão hierárquica citada na pergunta. Bom, galera. Perfeito. Acho que essa Diga. Desculpa aí. Eu acho que essa questão da hierarquia é um desafio grande. Eu diria que provavelmente estamos na frente de muitas organizações do nosso tamanho, talvez atrás de algumas, mas acho que tem um desejo muito genuíno disso se transformar cada vez mais rápido. Assim, não vejo espaço aqui no Itaú, e eu falo isso, a gente avalia isso nas promoções ou no recrutamento, assim, de líderes super hierárquicos. Não é isso que a gente pensa para o agora, muito menos para o futuro, né? E a gente valoriza muito a autonomia, né? E a autonomia é responsabilidade, né? Dá responsabilidade grande. Então, eu diria que eu tenho estagiários, analistas júniores com algumas grandes responsabilidades, tá? Meu filho aqui, gente. O Rafa ali, ó. A Rafa tá lá embaixo. Tá aqui no play. Bom, gente, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que participou, tá? Foi bem legal, acho que foi bastante gratificante ter vocês assistindo a nossa palestra. Também agradecer a Raquel e o Bruno, acho que foi muito legal mesmo. Agora, só passando para os visitantes, a gente vai ter outras palestras, tá? Inclusive, a gente vai ter uma palestra de novo com o Itaú. Não vão ser a Raquel e o Bruno, mas também o Itaú. A gente tem mais 4 palestras hoje, acho que vale a pena a gente participar de todas, são bem diversas e vão falar sobre várias perspectivas diferentes do mercado. Legal, gente? Então, é isso. Eu agradeço e até mais, pessoal. Até mais, obrigado, gente. Super prazer. Falou, muito obrigado. Prazer nosso aqui. Tchau, tchau. Tchau. Falou.